Olá, tudo bem? Boa tarde. Que bom saber que você está com a gente no quadro Sala de Entrevista no portal da TV Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre o Plano Diretor de São Luís. E para falarmos sobre o Plano Diretor de São Luís, nós estamos recebendo aqui o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Maranhão e também vice-presidente da FIEMA, o Dr. Fábio Naus. Doutor Fábio, que satisfação tê-lo aqui na TV Assembleia. Prazer é nosso, a gente gosta muito do trabalho de vocês, referenda, e toda vez que formos convidados estaremos aqui porque admiramos realmente o trabalho de vocês. É uma necessidade, está defasado e precisa ser realizado, efetivado rapidamente. O Plano Diretor de São Luís. Qual a importância dele para a capital maranhense e para os ludovicenses e aqueles também que utilizam a nossa cidade como moradia? O plano diretor, ele não só mexe com a parte habitacional, com a moradia, mas sim com toda a mobilidade, com todos os acessos, com toda a determinação do que pode ou não pode existir naquele local. Então ele mexe com a população como um todo e ele é muito importante no sentido que ele vai delimitar aonde tem ruas, aonde a gente pode fazer habitacionais, aonde a gente pode ter industriais, aonde a gente pode ter área de retroporto, aonde a gente pode ter zona rural, aonde pode ter zona urbana. E ele tem que se adequar, por isso há uma revisão prevista de 10 em 10 anos, à modificação que a própria estrutura da população vai criando. No nosso caso aqui nós ultrapassamos, não é? Nós ultrapassamos e aí nós voltamos um passo atrás. Em 2006 foi a última revisão do uso e ocupação do solo. E aí nós estávamos discutindo essa nova revisão em 2016 e o prazo passou do prazo. E aí nós voltamos atrás para ter que revisar o macrozoneamento. Então o CONCID, que é responsável por isso, que é o Conselho das Cidades, qual o Sinduscon tem uma cadeira e a FIEMA tem outra, a gente participou dessa nova elaboração do macrozoneamento, que é o que está hoje na Câmara sendo discutido. A gente vai já entrar nessa questão das audiências da Câmara, mas você falou sobre uso e ocupação do solo. De que maneira o plano diretor vai impactar diretamente na vida das pessoas? Eu dou até alguns exemplos bem típicos. Hoje você não pode colocar um escritório de advocacia no bairro da Alemanha, porque não é permitido, o secretário não pode lhe dar o alvará lá dentro. Hoje nós temos 2 fábricas de cimento aqui dentro da ilha que estão funcionando com liminar e com ordem judicial para acabar, em 2 anos elas acabarem, porque não está previsto no plano diretor a moagem do cimento. Então são exemplos muito fortes de que ele mexe principalmente na geração de emprego e de renda num determinado momento. Mas também ele vai me dizer onde é que eu posso evoluir, aonde eu tenho que preservar, aonde eu posso construir uma indústria. É exatamente fazer um planejamento. E no caso específico das habitações, nós temos um prazo aí de mais ou menos 7 anos da compra do terreno a nós entregarmos essa obra. Então nós precisamos ter essas regras bem definidas. Por isso a gente participa tão ativamente desse processo e a gente pede muito que essa lei seja atualizada. Porque o mundo tem se atualizado muito rápido e se a gente ficar defasado... Há um crescimento da sociedade, há uma evolução natural da sociedade, né? E as próprias leis, o uso de ocupação de solo, elas precisam estar acompanhando esse processo que é natural. Eu pergunto ao senhor, no CONCID, por exemplo, no Conselho das Cidades, onde 30 ou 31 entidades acabam participando, como é que está essa discussão, né? A que termos se conseguiu chegar? O CONCID, ele fez ano passado mais de 40 reuniões com todos os membros. De lá, a Prefeitura apresentou uma proposta e nós discutimos e votamos. Saiu um produto e desse produto, claro que cada um pôde colocar, foi votado, foi bem, vamos dizer, dinâmico e plural. E desse produto foi para as audiências públicas. Nas audiências públicas, a população pôde contribuir
Com essas contribuições foi feito um relatório em cima desse produto e foi novamente votado dentro do CONCID, que produziu o material final e encaminhou para o prefeito. E esse material contempla essas transformações e modificações que vão tirar o município da defasagem e vão colocá-lo na contemporaneidade? Dizendo pelo lado do empresário, eu diria que ainda não completamente, mas já tem alguns avanços, principalmente na área do porto, que a gente chama toda aquela parte do Maracanã. Ali precisaria de um retroporto, né? A gente precisa muito de uma área de retroporto. A gente tem um outro porto que está sendo construído, que começou a construção, e realmente precisa ter uma segurança jurídica. E a gente, como eu estou dizendo, a gente faz uma programação de anos, a gente tem planejamento de anos, então é necessário que isso ocorra o mais célere possível. Doutor Fábio Naúz, eu tenho visto a mobilização da Câmara Municipal de São Luís, com algumas audiências que foram realizadas, algumas discussões, e agora teremos início, a partir deste mês de novembro, né, que está chegando, de uma série de audiências que acontecerão. De que forma o Sinduscom, a FIEMA vão participar dessas audiências e o que o senhor espera que seja alcançado na efetivação delas? A gente vai participar ativamente, talvez a gente até incomode um pouco, porque não era assim, o empresariado e os dirigentes sindicais do lado patronal não participavam muito dessas audiências, mas eu, nessa minha administração, tomei essa decisão da gente participar ativamente. Nós temos vários técnicos que nos assessoram e a gente leva propostas e contribuições, como fizemos nas audiências que o CONCID realizou. Agora, nessa etapa da Câmara, nós vamos levar o nosso posicionamento em cima desse trabalho. Nós vamos levar o posicionamento do quão é importante. A pergunta que a gente quer fazer muito: está bom a nossa cidade? É preciso a gente gerar mais emprego e renda? É preciso a gente planejar melhor onde nós vamos ter os habitacionais? Onde a gente pode instalar indústrias? Sim, então nós vamos levar o nosso posicionamento em si, né? Já que isso já foi amplamente discutido em termos de população e dentro do CONCID. Mas como a Câmara também resolveu que tem que fazer oito audiências públicas, a gente também vai participar. O que acontece, Juraci, é que às vezes você destoa o foco. Em vez de a gente estar discutindo o que efetivamente é um plano diretor e um macrozoneamento, a gente passa a discutir políticas públicas ou a querer atacar A, B e C, utilizando politicamente. E isso não é muito bom. Mas o senhor há de convir que política pública tem que estar em toda quanto é discussão, não, né? Não, ela está, mas assim, no caso, isso vai nortear. Porque o munícipe, ele quer que a política pública chegue, né? Quer que chegue o ônibus, quer o saneamento, a mobilidade urbana, exatamente, mas uma coisa acaba passando do que efetivamente seria. O senhor entende que o foco é mudado nesse aspecto? Ele é um pouco desvirtuado por alguns que não querem que a coisa aconteça, mas eu acho que a gente deve sim discutir e chegar a um denominador comum para que os vereadores se sintam confortáveis, entendam bem a matéria, para que a gente consiga votar ainda esse ano. Porque eu sempre defendi que a gente precisa dessa lei atualizada. Eu vou pedir agora, por indulgência, para que o presidente do Sinduscom, né, nos dê a oportunidade de conversar com o vice-presidente da FIEMA também, sobre investimentos, porque a gente acompanhou, inclusive, ontem nas redes sociais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um reconhecimento, né, ao nível de trabalho que vem sendo feito no Porto do Itaqui, né? A gente falava, inclusive, em off, 11 milhões de toneladas, né, de grãos passaram no primeiro semestre. Já nesse segundo semestre, houve um anúncio ontem de quase 20 milhões, e isso traz um destaque considerável, se tratando de uma economia, e a importância do Porto do Itaqui, né? Exatamente, é isso que a gente defende. Nós temos que traçar a ferrovia que vai chegar até lá, nós temos que traçar novas estradas que vão, isso tudo até para o escoamento da produção, ele ganha uma celeridade. Nós temos que ter uma área de retroporto maior, esses navios demoram para carregar e descarregar, nós temos que ter uma estrutura maior, nós estamos crescendo, nós temos o maior calado, nós temos 19,5 metros, né? Nenhum porto
e tem esse, a não ser o de Roterdã. Então a gente tem uma grande pujança para a gente desenvolver. E ao reboque disso, vem outras empresas que estão se instalando e que nós precisamos ter já delimitado, determinado onde eu posso construir, até como, quais são os afastamentos, a gente precisa saber. Quando o senhor fala de empresas chegando, como é que a FIEMA tem analisado, né, essa atração de empreendimentos e a chegada de novos empreendimentos aqui no Maranhão? O nosso estado está bem na vitrine, como a gente diz, a gente tem visto muitos empreendimentos, mas assim... O equilíbrio fiscal, ele é importante, traz essa possibilidade? ele traz uma das partes da segurança jurídica que a gente almeja. Mas ainda estamos distantes nesse sentido de eu citei ainda há pouco, fábricas de cimento que estão aqui, que funcionam por liminar, e que estão com ordem de despejo para dar 2 anos terminarem a sua atividade. Essas fábricas de cimento, quando chegaram aqui, regularam o preço para baixo. Nós tínhamos aqui preços altíssimos porque não tínhamos, toda a nossa produção vinha de fora. E assim são outros insumos. Doutor Fábio, a gente tem acompanhado o CAGED também, que é o cadastro, né, que traz a questão do emprego, e a construção civil, por exemplo, ela tem... E o que puxou, e aí vem bem ao encontro do que eu estou dizendo, o que puxou esses empregos foi, nós ainda temos o maior déficit habitacional e as empresas do Maranhão têm continuado num ritmo muito bom, principalmente naqueles apartamentos de 2 quartos. Mas alguns anos atrás caiu drasticamente, né? Não, está tendo uma retomada, né? Não, mas ó, se você for ver, nós caímos mais de 50%. Estamos crescendo em cima de uma crise, 10% é uma retomada, né? Se você ver, no ano de 2015, a construção, ela no Brasil financiou 120 bilhões. Esse ano nós estamos crescendo 10% e vamos financiar 44 bilhões. Só para você ver como a gente caiu a 1/3 do que a gente era. E mas isso uma não grande foi crise internacional, internacional, né? Que atingiu o Brasil. Internacional. Mas se você vê, como você me perguntou, a gente vê esses empreendimentos com muita boa vontade, porque também tem um outro porto se instalando. E, como eu disse, além dos habitacionais, a região que mais puxou esse emprego foi ao lado do Porto do Itaqui, daquelas obras que estão sendo feitas de várias empresas que estão se instalando. Foi feito leilões e tem empresas aí se instalando, né? Pelo governo federal foi feito leilões. Tem muitas empresas, tem mais de 80 empresas trabalhando. É uma outra cidade que está sendo criada, vamos dizer assim. E nós precisamos não deixar que a indústria da invasão tome conta. Nós precisamos ter as ordens... Aí o ordenamento jurídico precisa prevalecer, exatamente, né? E isso acaba, às vezes, afastando. Aqui em São Luís, a gente já não constrói, deu muita queda nos nossos apartamentos de mais alto nível, ou de 3 quartos, 4 quartos, porque nós estamos na dependência dessa atualização do plano diretor. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o Dr. Fábio Naus, que é presidente do Sindusconho, e também é vice-presidente da FIEMA, com o Sindicato das Indústrias, né, da Construção Civil do Estado do Maranhão. Doutor Fábio, que prazer, que satisfação tê-lo aqui. Espero conversar em outras oportunidades com o senhor também. É um prazer mesmo. Todas as vezes que for convidado eu estarei aqui, porque me sinto muito à vontade e novamente referendo o trabalho de vocês e elogio maciçamente. Eu fico por aqui. O quadro Sala de Entrevista volta em uma outra oportunidade. O portal da TV Assembleia também. A gente se vê. Até a próxima.